Nessa nossa videoaula, vamos falar sobre escalas de avaliação para o equilíbrio corporal em pacientes idosos. Um assunto que com certeza pode aparecer na sua prova, que as bancas adoram cobrar, principalmente em relação à nomenclatura, testes que são realizados por essas escalas e como avaliar o desempenho desses indivíduos ao utilizar essas escalas de avaliação na sua prática clínica ou na pesquisa científica, tá? Então vamos lá falar sobre essas escalas. Importante a gente relembrar alguns conceitos, né? O equilíbrio, ele vai ser afetado pelo envelhecimento, né? Justamente porque ao envelhecer, os nossos sistemas, eles vão sofrer alterações e essas alterações vão afetar o funcionamento normal tanto do nosso sistema sensorial quanto do nosso sistema motor. E isso vai ter um impacto direto na integração dessas informações e na organização da resposta motora que vem a partir dessas informações do ambiente externo. Então, o indivíduo ele precisa perceber o ambiente externo, né, com clareza, quais são as suas facilidades e dificuldades, e a partir dessa percepção correta, elaborar uma resposta motora que vai permitir que ele mantenha um equilíbrio corporal ou que ele recupere esse equilíbrio corporal, mesmo tendo acontecido alguma perturbação externa. E aí a gente tem, para a manutenção desse controle postural, um processo complexo que vai envolver tanto o meu sistema nervoso central, né, quanto as estruturas que estão responsáveis pela parte sensorial e motora, as minhas aferências e as minhas eferências. Então, o sistema nervoso central vai trabalhar essas informações para que possa manter o centro de massa do indivíduo dentro dos seus limites de estabilidade, ou seja, dentro da sua base de suporte, para que ele não sofra uma queda em decorrência dessa instabilidade que veio pelo ambiente externo. Então, a gente tem aqui a integração entre dois mecanismos distintos: os mecanismos de percepção e os mecanismos de ação. Então, os mecanismos de percepção, eles são as estratégias sensoriais, ou seja, é a forma como você vai captar esse ambiente à sua volta, sentir a estabilidade que ele traz e, como consequência dessa percepção, você vai ter um plano motor, uma ação motora decorrente, onde você vai ter ações que vão trazer respostas motoras e essas respostas motoras elas podem ser adequadas ou não para esse nível de perturbação. O que é que isso quer dizer? Que ela pode ser satisfatória e evitar uma queda, ou pode ser insuficiente para evitar essa queda, justamente por alguma alteração dentro dessas estratégias que o indivíduo tem à sua disposição para poder recuperar o equilíbrio corporal. Então, a gente tem, dentro das estratégias sensoriais, o nosso sistema visual, o nosso sistema vestibular e o nosso sistema somatosensorial, trabalhando de forma integrada para que o indivíduo possa produzir essas respostas de maneira adequada. Dentro da visão, o que é importante? A acuidade visual, ou seja, o grau de precisão da visão desse indivíduo, a sensibilidade ao contraste, para conseguir perceber, né, esse contraste, perceber profundidade, né, quando você vai descer um batente ou uma superfície irregular, e a visão periférica, que vai te dar uma noção do que está à sua volta. Dentro do sistema vestibular, a gente tem um componente sensorial que vai nos dar a noção e percepção do posicionamento da nossa cabeça, né? Se ela está alinhada ou não, se está em movimento. E essa posição da cabeça também vai ter uma repercussão na posição do corpo como um todo. Além disso, a gente tem o sistema somatosensorial atuando através tanto de proprioceptores, que vão me dar informação de posição articular, de grau de movimento ou de repouso, tá? E também os mecanorreceptores ou mecanoceptores que vão dar informações relacionadas à pressão, né, vibração e essas outras informações que não estão contempladas no primeiro item que a gente estava conversando. Além disso, a gente tem também os receptores cutâneos de tato e de vibração. Então, toda essa gama, né, de percepção através desses sistemas, ela vai atuar para que o indivíduo possa, então, faltou aqui o final, possa, então, ter o seu equilíbrio preservado. Tá? Então, dentro do sistema vestibular que faltou aqui, a gente vai ter o componente sensorial,
que é justamente a informação sobre a posição dessa cabeça. Depois eu tenho um processamento central e uma resposta motora. Esse padrão ele acontece também, por exemplo, para a questão visual, para a questão proprioceptiva, ou seja, sempre vai ter uma aferência, um processamento e uma eferência em seguida de ordem motora. Então, quais são as estratégias que o indivíduo pode usar para recuperar o seu equilíbrio corporal perante uma perturbação e que vão evitar uma queda? A gente tem 3 estratégias motoras básicas. Uma é a do tornozelo ou calcanhar, a segunda do quadril ou da bacia e a terceira do passo ou sobrepasso. O que é que isso quer dizer? E a primeira estrutura articular que vai tentar compensar o equilíbrio vai ser o tornozelo, através da ação muscular e da propriocepção dessas articulações. Então, é aquele momento em que você coloca, por exemplo, o indivíduo numa superfície irregular e você olhando para ele, você vai ver que o tornozelo está fazendo movimentos justamente de ajuste perante essa instabilidade que está surgindo. Então, esse é o primeiro mecanismo de controle. Se a estratégia do tornozelo ela não dá conta, ou seja, se um grau de perturbação externo é maior, você vai precisar utilizar o seu quadril como um sistema de compensação dessa instabilidade. E aí já é uma instabilidade mais severa, digamos assim, né? Já foi uma perturbação mais forte ao equilíbrio do indivíduo. E por fim, a estratégia do passo, que é algo que a gente faz instintivamente, né? Intuitivamente, sem pensar muito, mas são as 3 possibilidades que a gente tem para recuperar o equilíbrio perante uma perturbação. E quando a gente está trabalhando o equilíbrio com o paciente, a gente observa isso aqui com facilidade. Você vai, por exemplo, treinar ele numa superfície instável, você vai observar que se o grau de dificuldade dele é pequeno, ele vai compensar com o tornozelo. Se o grau de dificuldade dele é maior, ele vai compensar com o quadril. E se a instabilidade é muito grande, ele vai acabar dando um passo à frente para poder recuperar o equilíbrio corporal. Sabe onde é que acontece muito isso? Eu acho que é balancinho o nome, aquele que tem umas correntes aqui de lado, a gente tem uma plataforma e você coloca o paciente em cima e ele fica ali em pé para ir se estabilizando. Então, à medida que esse balanço começa a ficar mais rápido, o paciente vai começando a ter dificuldade de usar o tornozelo e ele vai precisar usar o quadril ou mesmo a estratégia do passo. Então, essas 3 possibilidades que estão aqui, elas estão justamente relacionadas com o grau de dificuldade que essa perturbação traz e as estratégias que o corpo usa para compensar esses diferentes graus de dificuldade. Tranquilo? Muito bem. Então, agora a gente vai falar sobre as escalas de avaliação de equilíbrio propriamente ditas. Aqui eu coloquei nessa aula as que são mais utilizadas e que aparecem mais em provas, justamente por serem as mais utilizadas. E aí a gente vai falar sobre cada uma delas, o que é que elas contemplam dentro da sua avaliação e detalhes referentes à pontuação e ponto de corte para risco de quedas. Como a gente está usando aqui escalas de equilíbrio para idosos, muito frequentemente o que a gente vai encontrar são pontos de corte aonde eu sei que a partir daquela pontuação o indivíduo ele tem um risco aumentado de desenvolver quedas. Mas vocês vão ver que eu posso ter também uma avaliação que é mais quantitativa e que me ajuda a acompanhar ao longo do tempo, ao longo da reabilitação desse indivíduo, a sua progressão, como, por exemplo, a velocidade com que ele consegue realizar a marcha, que é o caso do nosso primeiro teste, que é o teste Time Up and Go, tá? Então, ou um ponto de corte para quedas, ou uma medida quantitativa, e aí mais objetiva, de desempenho desse indivíduo, que pode ser utilizada como um acompanhamento ao longo do tempo. Então, vamos lá devagarzinho sobre cada uma delas para falar das suas características específicas. Primeiro teste Time Up and Go, e esse nome vem do inglês, que é justamente o tempo que o indivíduo vai levar para levantar, percorrer uma distância e retornar à posição inicial em que ele estava. Então, esse teste ele vai avaliar o equilíbrio sentado, a transferência do sentado para de pé, a estabilidade da marcha e as mudanças que o indivíduo precisa fazer no curso dessa marcha. O que é que eu preciso para aplicar esse teste? Uma fita métrica, para eu poder medir esse espaço de 3 metros num piso, numa superfície regular e de preferência num piso antiderrapante, para evitar quedas. Uma cadeira com apoio para o braço
e um cronômetro para você cronometrar o tempo que o indivíduo vai demorar para realizar esse teste. E como é que esse teste é feito? Você vai pedir para o indivíduo levantar-se da cadeira, andar os 3 metros que você mediu no chão, girar, retornar e sentar na cadeira novamente. Então vejam que é uma medida de fácil aplicação, de rápida aplicação e que pode ser utilizada com muita tranquilidade dentro do seu ambiente de atendimento, dentro da sua prática clínica, né? Não é uma coisa só da pesquisa. Então, basicamente é isso. A capacidade que o paciente tem de levantar e no retorno de sentar novamente, de realizar a marcha, de fazer esse giro para retornar para a posição inicial. Então, a gente tem alguns parâmetros para avaliar esse desempenho. O primeiro deles, que está aqui do lado, é justamente o ponto de corte de risco para quedas. Então, se o idoso ele tem uma pontuação maior do que 13,5 segundos, ou seja, ele demora mais tempo do que isso para percorrer esses 3 metros, já pode ser considerado como risco de quedas, tá? Essa é uma classificação desses autores de 1997 e a gente tem também essa outra classificação aqui, ó, de 1991, em que ele divide esses indivíduos em 3 categorias, baseado no tempo que ele demora para realizar a atividade. Então, se o indivíduo faz esse percurso de 3 metros e retorna em menos de 10 segundos, você vai classificar esse indivíduo como independente e sem alterações do equilíbrio. Se esse indivíduo realiza entre 10 e 20 segundos, você já considera que ele é dependente em algumas transferências básicas, né? Como sentar e levantar, por exemplo, que é a transferência que é avaliada durante essa escala, né? Da aplicação dessa escala. E se o indivíduo demora mais de 20 segundos para fazer esse percurso e realizar as transferências do teste, você vai classificá-lo como um indivíduo dependente em muitas AVDs e também na mobilidade. E aí essa última classificação aqui de dependente, ela é um indicativo de que é um paciente que precisa de uma intervenção terapêutica adequada, tá? Então vocês podem ver essas duas possibilidades de classificação. Ou esse valor aqui como um valor de ponto de corte para a ocorrência de quedas, ou essa classificação aqui em cima em 3 categorias diferentes, independente, a gente poderia colocar parcialmente dependente, né? Ou dependente em muitas atividades, certo? E lembrando que você pode utilizar esse tempo como um parâmetro de evolução do seu tratamento, periodicamente. Então, você a cada mês, vamos supor, ou a cada 15 dias de acompanhamento terapêutico desse idoso, você refaz esse teste e vê se está observando diferença nesse tempo, e isso é uma medida objetiva de melhora nesse tratamento. Eu acho importante a gente falar sobre isso na aula, porque às vezes a gente quer dizer para o paciente que ele melhorou, mas a gente não consegue quantificar essa melhora. Mas fulano, o senhor não está vendo, o senhor está bem? Ele tô. Mas na hora que você faz um teste desse e mostra o resultado, isso traz uma informação que é muito mais objetiva e que dá força para o seu relato de melhora. Tranquilo? Então, esse é o primeiro teste. Time Up and Go teste. Menina, Time Up and Go teste. Ou TUG, tá? E ele pode aparecer lá na sua prova como uma avaliação de equilíbrio, perguntar o que é que faz ou colocar ele dentre as alternativas possíveis. Outro teste de equilíbrio é um teste mais simples, que é o teste de suporte ou de apoio unipodal, que pode aparecer também em inglês, tá? E ele vai analisar a capacidade do indivíduo de permanecer de pé em apenas uma das pernas, né? Justamente um apoio unipodal, durante 30 segundos, sem apoio externo e com os olhos abertos. Tá? E a gente sabe que o apoio unipodal ele é muito importante durante a marcha, durante o subir e descer escadas, justamente porque você está sempre alternando o suporte de peso corporal entre um membro inferior e outro. Tá? Então, é um teste que tem como é que eu digo assim, uma aplicabilidade muito grande para a parte funcional, justamente porque ele é um indicativo de como está essa marcha e de como está a habilidade do indivíduo de subir e descer escadas, por exemplo, tá? E aí, se ele consegue fazer durante os 30 segundos,
o teste indica que o paciente tem uma boa condição, e se ele não consegue realizar, aí você tem uma medida de parâmetro negativo, já que o paciente ele não tem essa habilidade. Essa escala aqui, gente, que é a escala de equilíbrio de Berg, ela é super famosa. Digamos que ela está para o equilíbrio, assim como o Mini-Mental está para a cognição, tá? Então, uma das escalas mais utilizadas, por ela ser uma escala muito completa, ou seja, ela tem 14 itens que vão desde equilíbrio estático, transferências, equilíbrio dinâmico, apoio unipodal, teste de alcance funcional. Então, ela acaba englobando muitas vezes o que outras escalas mais pontuais e com a menor quantidade de itens conseguem abordar. Por isso dela ser tão completa, por isso dela ser tão utilizada, né, e ser hoje reconhecida como um bom instrumento para prever quedas em idosos que são residentes na comunidade. Tá? Então, são 14 itens, e cada um desses 14 itens, ele vai pontuar de 0 a 4. O 0 sempre vai ser o paciente que não consegue realizar a tarefa, e o 4, aquele que realiza a tarefa de forma independente. Então, eu tenho uma pontuação total, que varia de 0 a 56, aonde as melhores pontuações estão relacionadas a um melhor desempenho, ou seja, um melhor equilíbrio desse indivíduo. Então, essas são as 14 atividades que estão dentro da escala de equilíbrio de Berg, tá? Equilíbrio na transferência da posição sentada para de pé, permanecer em pé sem apoio, sentado sem apoio nas costas, transferência de pé para sentado, aí outra transferência que é entre diferentes superfícies em L. Então, o idoso tem que levantar de uma cadeira, girar e sentar em outra que está perpendicular, permanecer em pé com olhos fechados, permanecer em pé com pés juntos, alcançar a frente, que é o teste de alcance funcional, que você vai verificar justamente a capacidade dele mover o tronco sem retirar os pés do chão, pegar um objeto no chão, virar-se para olhar para trás, certo? Então, o examinador fica aqui atrás e mostra um objeto, e aí a pessoa tem que virar por um lado e depois pelo outro para ser avaliado. Girar em 360 graus em ambos os sentidos, posicionar os pés alternadamente num degrau, como um step de academia, tá? Permanecer em pé com um pé à frente do outro, que é a posição de tandem, que a gente chama, e permanecer em pé sobre um pé o máximo que conseguir. Aqui é o teste de apoio unipodal. Então, vejam que são várias atividades e que conseguem avaliar o equilíbrio de uma forma muito completa, justamente por todas essas atividades que a escala engloba. E aí, como é que a gente vai classificar esse indivíduo ao pontuar sua escala de Berg? Se esse idoso ele tem abaixo de 36 pontos nessa escala, ele é um idoso que tem 100% de risco de sofrer quedas, tá? De 37 a 44, é recomendado que ele use algum dispositivo auxiliar de marcha para dar mais segurança para essa marcha. E entre 45 e 56, baixo risco de quedas. Vocês podem ver alguns autores trazerem informação de que 46 é o ponto de corte para quedas com essa escala. Lembre-se sempre dessas informações de ponto de corte, porque tem banca que é chata e gosta de cobrar isso aqui. E também a questão da pontuação, porque tem algumas escalas que elas fazem ao contrário. Em vez da melhor pontuação ser o melhor desempenho, a pontuação mais baixa é o melhor desempenho. Então, atentem para essa informação, para não confundir uma coisa com a outra e acabar errando uma questão. Muito bem. Temos uma outra escala, que é o POMA, que também é conhecida, vou para o outro lado que é mais fácil, como escala de Tinet, tá? Essa escala é uma escala que vai avaliar o equilíbrio e também a marcha. Então, existem dois componentes na escala e você vai, dentro de cada um desses componentes, avaliar parâmetros específicos, tá? Por exemplo, na parte do equilíbrio, eu vou analisar o equilíbrio sentado, a transferência do sentado para de pé, quantas tentativas esse indivíduo precisa fazer para conseguir levantar, como é o equilíbrio dele assim que fica de pé, nos 5 primeiros segundos, fazendo o giro de 360 graus e sentando novamente.
Então, são algumas atividades que ele faz, uma seguida da outra, e o examinador vai observando e vai pontuando lá na ficha de avaliação, de acordo com o desempenho. Já para a avaliação da marcha, a gente vai observar como é que esse indivíduo inicia essa marcha, o comprimento e a altura do passo que ele executa, se esse passo é simétrico, é contínuo, né? Se a marcha é contínua, se existe um desvio da linha reta durante essa marcha, como esse tronco está no desempenho dessa atividade e como está a base de apoio, a base de suporte, ou seja, se essa base está alargada, por exemplo, para tentar compensar algum déficit de equilíbrio corporal. Tá? Aqui está a escala completa da parte de equilíbrio, e eu vou dar um recorte para ficar melhor de ver só essas 3 primeiras atividades aqui, mas aqui está contemplado tudo. De novo, você pode dar uma pausazinha nesse momento aqui da aula para ler com calma e para identificar como é que você vai classificar esses desempenhos. Vejam que a pontuação, 3 para quem faz a atividade de forma normal, ou seja, com o melhor desempenho possível. 2 para quem precisa de alguma adaptação para desenvolver a atividade. E 1 para quem faz essa atividade de uma maneira completamente inadequada ou não consegue realizar. E aí é importante que vocês leiam para entender que parâmetro é esse para classificar uma execução como anormal ou adaptativa, tá? Se eu for ficar lendo aqui vai ficar cansativo, então eu adotei essa estratégia de, dentro desse componente maior, retirar uma parte que fique mais fácil para a leitura e para eu exemplificar aqui. Então, por exemplo, para a primeira manobra, que é o equilíbrio sentado, se o paciente fica estável e firme, 3. Se ele se segura na cadeira para conseguir se manter estável, 2. E se ele se inclina ou escorrega na cadeira, 1. Tá? Então, para todas as atividades, você vai ter essa análise mais objetiva. Por exemplo, para se levantar, ele consegue se levantar da cadeira em um movimento só e não precisa usar os braços? Ou ele usa os braços para se empurrar? Ou ele vai um pouquinho para frente na borda do assento antes de levantar, para facilitar para ele? Ou ainda, se é normal, ele faz várias tentativas ou não consegue se levantar sem a ajuda de alguém. Tá? Então, para tudo isso que a escala avalia, você tem essas 3 possibilidades aqui de pontuação, e lembre-se sempre que a pontuação vai ser determinada pelo desempenho do indivíduo ao realizar essa tarefa. Aqui é o componente relacionado à marcha, e aí de novo eu vou fazer um recortezinho aqui para a gente ver melhor. Por exemplo, para a marcha a gente já vai classificar em normal e anormal. Então vamos ver. Para iniciar a marcha, o paciente é solicitado para começar a andar uma certa distância. Se ele começa a andar imediatamente e sem uma hesitação, beleza, normal. Se ele hesita ou se ele precisa de várias tentativas, ou se o início dessa marcha não é um início suave, você vai pontuar como anormal. E mais uma vez, para todos os parâmetros que tiverem aqui, você vai ter como classificar normal ou normal de acordo com o desempenho do indivíduo. Vamos lá para pontos de corte. Então, existe uma classificação de risco para a ocorrência de quedas ao utilizar o POMA. E aí você tem acima de 35 pontos, um risco moderado. Menor ou igual a 35 pontos, li o do meio. Risco baixo, acima de 35 pontos. Risco moderado, menor ou igual a 35. E risco alto, menor ou igual a 29. Observem que quanto maior a pontuação, menor o risco de quedas. Tá? Então, os melhores desempenhos estão relacionados a maiores pontuações. Justamente porque vejam que o normal para a parte de marcha e o normal para a parte de equilíbrio são as maiores pontuações, né? Nesse caso aqui, para equilíbrio 3 e para marcha 2, tá bom? Então, é uma escala aqui. Sempre que o indivíduo tiver mais pontos, é porque a qualidade do desempenho dele é melhor e ele vai ter um risco mais baixo em relação à ocorrência de quedas. Tranquilo? Muito bem. O teste de Rumberg é um teste amplamente utilizado pela sua fácil aplicabilidade, pouco tempo necessário para sua aplicação e fácil reprodutibilidade desse método.
Muitas vezes a gente utiliza dentro da avaliação neurológica, né? Mas também é um teste que pode ser utilizado para avaliação de pacientes idosos. Então, o que é que a gente vai testar aqui? A gente vai testar o equilíbrio estático do indivíduo. E aí você vai testar com o indivíduo de pé, um pé ao lado do outro, encostado, e braços ao lado do corpo, relaxados. E aí você vai observar esse indivíduo durante 1 minuto, como é que fica o equilíbrio corporal dele e se ele consegue manter esse equilíbrio. Você pode sensibilizar esse teste e pedir para, nessa posição, o paciente fechar os olhos e observar como é que é o desempenho. Além disso, você pode modificar esse teste ou sensibilizar esse teste. Como? Fazendo modificações na base de suporte. Lembre-se que o equilíbrio é resultado da ação do sistema visual, vestibular e somatosensorial ou proprioceptivo. Então, se você está com os pés em paralelo, você diminui a base de suporte. Se você fecha os olhos, você retira a informação visual. Então, a gente vai deixando mais difícil, né? Se eu diminuo ainda essa base, ou seja, se eu mudo a posição dos pés, e aí eles deixam de estar juntos, é o que a gente chama de semitandem, que é essa posição do meio aqui da figurinha, tá? Ai, meu Deus! Lá do meio. Então, a gente tem aqui pés juntos, semitandem. Um calcanhar de um pé ao lado do hálux do outro. E o tandem é a posição onde você está com um pé exatamente à frente do outro. Então, vamos lá. Comecei o Rumberg clássico, pés juntos, braços ao lado do corpo. Sensibilizo, fecho os olhos desse paciente. Outra forma de fazer, em vez dos pés juntos, pés em semitandem. Observo também se o paciente consegue ficar 1 minuto nessa posição. E ainda posso fechar os olhos para que essa base fique menor e eu retire o meu aporte visual, que vai me auxiliar na manutenção desse equilíbrio. Tá? Então, perceba que a gente vai deixando o teste mais difícil e essas graduações são graduações que a gente usa muito frequentemente nos nossos treinos de equilíbrio para pacientes que têm essas alterações, né? Dentro da nossa reabilitação da parte motora. Então, o sinal de Rumberg se dá, né, quando você tem uma diferença de equilíbrio com os olhos abertos e os olhos fechados. É dito positiva quando o paciente consegue manter esse equilíbrio com os olhos abertos, mas apresenta oscilações importantes, né, ou a tendência à queda se ele fecha o olho. Então, o paciente está bem, mas se você retirou a informação visual, o desempenho dele cai muito rapidamente, tá? Então, um teste de Rumberg positivo, ele vai sugerir que essa ataxia é de natureza sensorial, ou seja, dependendo da perda da propriocepção. E um teste de Rumberg negativo vai sugerir que a ataxia é de natureza cerebelar, ou seja, depende de uma disfunção localizada no cerebelo. Por isso que ele é um teste também muito utilizado dentro da avaliação neurológica, tá? Justamente por essa possibilidade que ele traz. Então, se cair aí na sua prova, teste de Rumberg, equilíbrio estático, o POMA e o Berg, equilíbrio estático e dinâmico, tá? O Berg para alterações de equilíbrio estático e dinâmico e o POMA, além disso, também vai avaliar a marcha, tá? E os 2 primeiros também podem aparecer, que é o teste de apoio unipodal e o TUG, né? Ou o teste Time Up and Go. Então, provavelmente, se você encontrar esse assunto na sua prova, ele vai estar contemplando uma dessas escalas que a gente conversou aqui na nossa aula. Faça o seu mapa mental, organize as escalas de avaliação por medida que é avaliada, as escalas de funcionalidade, as escalas de cognição, as escalas de equilíbrio e organize essas informações de maneira que elas fiquem o mais visual possível para você guardar isso tudo e não confundir na hora de fazer a sua prova, tá certo? Vamos embora continuar estudando geriatria e geronto. Vejo você na nossa próxima videoaula.